Bem-vindo ao canal Matemática Xalababa. E neste vídeo, vamos falar um pouco sobre o conjunto dos números inteiros. Este conjunto é uma ampliação do conjunto dos números naturais. E ele é constituído pela união entre o conjunto dos números naturais e os seus opostos. Repare nos números que compõem o conjunto. O 0, o 1, o oposto de 1, o 2, o oposto de 2 e assim por diante. Os números opostos são chamados também de números negativos. No conjunto dos inteiros existem três subconjuntos notáveis, três subconjuntos muito importantes. Esses subconjuntos separam o conjunto dos inteiros em partes muito interessantes. Eles são o conjunto dos não negativos, não positivos e não nulos. O conjunto dos não negativos é representado pelo símbolo Z+. Ele coincide com o conjunto dos números naturais. Ele contém o zero e os números positivos. O conjunto dos não negativos nega os números negativos e, portanto, é obtido do conjunto dos números inteiros, excluindo-se seus elementos negativos. O conjunto dos não positivos, que é simbolizado por Z-, contém os números negativos e o zero. O conjunto dos não positivos nega os positivos, portanto, contém os negativos e o zero. Observe que o zero está no conjunto dos não negativos e dos não positivos. Como o zero pertence aos dois conjuntos, temos que ficar atento a esse fato. O que causa isso é que o zero não é um número positivo e não é um número negativo. Ele é conhecido como elemento neutro. Isso está explicado no vídeo sobre conjunto dos números naturais. E assim como o conjunto dos naturais, podemos representar o conjunto dos números inteiros usando uma reta orientada no sentido crescente. Vou colocar 3 pontinhos aqui para ressaltar que existem números além do 4 negativo e além do 4 positivo. Repare aqui na região que compreende os números não negativos e na região que compreende os números não positivos. Viu só? O zero está nas duas regiões. Ou seja, ele pertence aos dois conjuntos. E como você viu, o zero é neutro. E para se obter o conjunto dos não positivos, nega-se os positivos, conservando-se o zero e os números negativos. Esse é o terceiro conjunto notável. Ele é o conjunto dos não nulos. O seu símbolo é o Z acompanhado de um asterisco. Esse subconjunto é obtido a partir do conjunto dos inteiros, eliminando-se o elemento nulo, ou seja, o zero. É uma notação universal. Toda vez que você vê um asterisco subscrito em algum conjunto, significa que ele não possui o elemento neutro, não possui o zero. Esse subconjunto é bem importante mesmo. Memorize! Agora vamos falar de algumas propriedades do conjunto dos inteiros. Como ele é uma ampliação do conjunto dos números naturais, podemos dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Isso tem como consequência que o conjunto dos inteiros herda todas as propriedades que o conjunto dos números naturais apresenta. Se você não está lembrado de quais são essas propriedades, assista ao vídeo sobre o conjunto dos números naturais. Tá tudo explicadinho lá. Aqui eu vou listar as propriedades com a notação que foi usada lá no vídeo. Eram 7 propriedades: 3 de adição,
3 de multiplicação e a propriedade distributiva da adição em relação à multiplicação. Quando usamos o diagrama de Venn para representar esses dois conjuntos, percebemos que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Confira mais detalhes sobre as propriedades clicando aqui. Uma propriedade exclusiva do conjunto dos inteiros é a existência do elemento oposto ou elemento simétrico. É uma propriedade relacionada à adição, por isso A4, propriedade 4 da adição. A propriedade nos afirma que, para cada elemento A pertencente a Z, existe um menos A, também pertencente a Z. E essa propriedade tem como consequência a possibilidade de definir a subtração, que seria, na verdade, a adição de um oposto. Bom, nesse vídeo eu fico por aqui. É isso aí, Xalababa. Obrigado por assistir, obrigado pelo seu like. Se inscreva no canal.